Narcisistas são ocos e têm relacionamentos vazios. Eles nada possuem para trocar e pessoas normais querem trocar. Por isso eu sempre falo, para um casal dar certo, das duas uma. Ou ambos são saudáveis mentalmente, ou ambos são doentios. Foi o que eu falei no vídeo pregresso. Aquele meu primeiro namorado, aquele relacionamento não poderia ir para frente. Talvez fosse, até eu passei por situação de sincronicidade, a vida ali, através das circunstâncias, tentando me juntar com aquela pessoa, mas eu tinha um ego super atrapalhado e não permiti que aquela aproximação fosse feita. E hoje eu sei que muito provavelmente aquele relacionamento não teria dado certo. Por quê? Porque aquela pessoa era super perfeita, era saudável, não tinha nenhum problema psicológico. Já eu, eu era o problema andando. Então, eu não achei justo que aquela pessoa ficasse com uma pessoa tão atrapalhada quanto eu. Eu achava que ele merecesse alguém melhor. Como eu fui boba. Por outro lado, eu vejo, puxa, ele já havia me escolhido, eu já havia escolhido e, enfim, juntos venceríamos. Talvez sim, talvez não, mas eu tinha um longo caminho pela frente e eu preferi deixar. Nunca sofri tanto na minha vida, mas eu não me arrependo não de ter deixado ir embora. Lá no livro, o padre Fábio de Mello fala o seguinte: nós precisamos dispor de nós mesmos. Nós precisamos ser, ter a nossa própria identidade, para só depois podermos nos dispor aos outros, sem que corramos o risco de nos perdermos, de nos confundirmos com esses outros. E eu não sabia quem eu era, eu não era eu. Então é óbvio que eu iria colocar esse moço, como de fato coloquei durante muitos anos, num pedestal, porque eu punha todo mundo lá em cima. Eu fui ensinada a fazer isso. Toda criança, filho de abusador narcisista, é ensinado a fazer isso, a colocar os outros lá em cima e se rebaixar. Eu me punha lá embaixo. Então, quando que o meu relacionamento com esse moço poderia ser normal e saudável? Não seria. Então, hoje eu estou me preparando para poder, sim, ter um relacionamento saudável, normal, verdadeiramente amoroso com uma pessoa 100% equilibrada também. Então, eu me transformo na minha melhor versão e assim poderei criar uma realidade satisfatória para mim. Hoje que eu sou eu. Eu disponho de mim mesma e posso me dispor aos outros. Aos 16 anos, eu nem saía de casa.
Aí você se pergunta, como é que eu fui arrumar um namorado? Teve uma intermediação aí de quem? Do meu narcisista mais ferrenho. Ah. Narcisista me deu e me tirou esse relacionamento a hora que ele bem entendeu. Porque foi o meu narcisista que terminou o meu namoro. Olha que intrometido. No dia que eu comecei a namorar, o narcisista me olhou com aquela cara de D-E-M, acento circunflexo, O-N-I-O. Sei lá, não sei se eu sei fazer a cara de demônio dele, mas enfim. E falou assim para o meu namorado: só não quero que faça sofrer. Aí o meu namorado falou assim: não, imagina, fazer sofrer. E no dia do término foi o meu narcisista. E eu que terminou meu namoro. E eu conversando com meu namorado ali, e o narcisista já chegou chorando, fingindo choro. Vocês estão brigando. O narcisista ficou ali ouvindo a conversa, só manipulando para o término. Narcisista é muito bonzinho com você, cuidado. Né? Com a mão que ele dá, ele te dá. Só para ver o sofrimento da outra pessoa. Ai, 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 é a encarnação da maldade, né? É a encarnação do mal. O narcisista. Ter uma conversa normal com um narcisista é muito difícil, porque no delírio deles, eles estão acima de tudo e de todos. Conversar com uma porta é o mesmo que conversar com um narcisista. Imagina, a porta é muito mais comunicativa do que o narcisista. O que eu penso que acontece, o que eu vejo que acontece é o seguinte: o narcisista ele se sente tão superior e para ele só existe ele no mundo dele. Então por que ele iria se comunicar com você? Por que ele iria comunicar que alguma coisa aconteceu a você? Então, se comunicar com um narcisista é assim: você vai pescando as informações. Você pesca uma daqui, outra dali, e você não consegue entender nada. Você fica com essas frações de informação. Comunicar-se com um narcisista é impossível. Imagine agora você que me assiste para uma criança. Como é que fica a cabeça dessa criança? Porque não existe um estabelecimento de comunicação entre ela e essa mãe narcisista. Essa criança vai para o mundo, vai para a escolinha, por exemplo, e ela apresenta dificuldades, porque se ela não sabe, se ela não aprende a se comunicar em casa, ela vai para o mundo totalmente crua. Ela também não sabe interagir, se comunicar com as outras pessoas. Então essa criança, ela sempre vai ser a esquisitinha. Porque as outras crianças que estão recebendo uma comunicação satisfatória em casa, que estão recebendo uma educação satisfatória em casa, essas crianças sabem se comunicar. Aí chega uma que é deslocada, não, não sabe
se comunicar. Então, essa criancinha, desde sempre, ela vai ser vista como a diferente, aquela que se destaca da multidão, mas de uma forma negativa. O narcisista, ele quer que você adivinhe as coisas. Ele vai cobrar que você entenda essa comunicação por pescaria dele. E se você não entender, a culpa ainda é sua. É você que não entende o que ele fala ou o que ele deixa de falar. Ele não vai contar nada da vida dele para você, apesar de ele dizer aos quatro ventos que a vida dele é um livro aberto, que ele não esconde nada de ninguém. Mentira. Ele não conta nada dele para você, mas ele vai cobrar que você conte a ele 100% da sua vida. Aí ele vai usar os exemplos. Ai, o filho do fulano conta tudo para a mãe dele, conta tudo para o pai. Você tem que ser assim comigo. Esse filho, que muitas vezes não faz ideia de que está se relacionando com uma pessoa que não tem saúde mental, vai contar tudo que acontece com ele a essa mãe narcisista, esse pai narcisista, a esse criador, educador, cuidador narcisista que ele tem. Aí esse narcisista vai fazer o quê? Vai distorcer tudo que esse filho, que essa criança, esse adolescente, esse filho adulto falar e vai fofocar para todo mundo. Enlameando a reputação desse filho, dessa pessoa. Portanto, até esse filho entender que preciso calar a minha boca. Porque vira um telefone sem fio. Você falou alguma coisa para o narcisista, ele vai entender outra. E se parasse por aí, estaria tudo bem, mas não para. Vai ficando feia a situação. E quem é que vai duvidar de uma mãe? Daquilo que uma mãe fala. Uma mãe narcisista, diga-se de passagem, mas ninguém sabe que ela é narcisista. Eis o problema. Narcisistas cuidam dos filhos, mas não por entenderem a importância de cuidarem daquela criança, por quererem dar o melhor àquela criança. Não, eles cuidam para que a imagem deles não venha a ser arranhada. Porque, puxa, uma criança muito pequena, se ela parecer maltrapilha, suja, e por aí vai, a imagem dos pais narcisistas é que fica arranhada. Agora, esses pais, eles vão cuidar dessa criança até uma certa idade dela. Depois eles abandonam, porque aí não é a imagem deles, dos pais narcisistas, que estará em jogo, mas é a imagem do filho. E a imagem do filho é problema dele na cabeça dos pais narcisistas. E como essa criança cresceu
codependente dos pais, e aqui eu estou falando dessa criança vítima sobrevivente. Eu não estou falando do filho invisível, que nem tem muito o que falar, porque ele é invisível para esses pais, e também não estou falando do filho que é criado para ser narcisista no futuro, ou seja, o dourado. Eu estou falando da vítima sobrevivente, do filho bode expiatório, porque estamos falando, afinal de contas, do menino Henri. E esse menininho parecia ser uma joia, uma fofura. Então ali não tinha como plantarem a sementinha do mal, ou seja, ali não tinha terreno fértil. E essa mãe e esse padrasto perceberam isso. Ali não havia terreno fértil para ensinar um mau comportamento ao menino Henri. Depois de uma certa idade da criança, os pais narcisistas a descartam. Então, aquela criancinha que é codependente, que não faz nada sem o auxílio dos pais narcisistas, assim como ela foi abandonada pelos pais, ela também se abandona. Ela não cuida de si mesma e muitas vezes não tem nem como. Por exemplo, na questão da roupa, é muito comum os pais narcisistas não vestirem os filhos quando eles começam a entrar ali na adolescência. Quem tem dinheiro são os pais. Se os pais não compram roupas para os filhos não vão se vestir bem. Mas, perante a sociedade, para todos os efeitos, se aquela criança está maltrapilha, é porque ela é que é relaxada. Olha, aquele pai tem dinheiro, aquela mãe tem dinheiro, mas olha aquele filho que relaxou. Então, aquela criancinha que já não tinha uma comunicação boa, não sabia se comportar, era esquisitinha, desde a mais tenra idade, agora então no limiar, no princípio da adolescência, aí que ela vai ser vista como a esquisita mesmo. Ninguém vai entender nada. Vão olhar para aquela pessoa e aquela pessoa vai ser uma incógnita. Isso acontecia, por exemplo, aconteceu com o menino Bernardo. Pai médico, mas o menino não tinha roupa para vestir. Parece que ele saía de casa com as roupas do pai. Um menino de 11 anos, se eu não me engano, trajando roupas enormes que ele pegava do pai. É assim. A reputação daquele filho sendo jogado na lama. Porque, afinal de contas, o problema mental dos narcisistas, daqueles pais, daquela família disfuncional, tem que recair sobre alguém. Esses pais têm que desviar a atenção de si e, óbvio, a esquisitice daquela família vai recair sobre quem? O bode expiatório, ovelha negra, patinho feio, o cisne. A historinha do patinho feio tem muito a nos ensinar, não tem não? Tem. Não é à toa que essas historinhas arquetípicas existem. Foi a forma que esses escritores encontraram de ajudarem crianças a se perceberem dentro dessas histórias ruins. Olha só que interessante.
Segundo Oleniel Borel, nada era suficiente para a Monique. Narcisistas são insatisfeitos por natureza. O Dia das Mães está chegando. Você, filho de mãe narcisista, você vai presenteá-la? Você pode até vir a presentear a sua mãe narcisista, mas faça-o de coração, sem esperar nada em troca, porque você já sabe como é que vai ser. Ela vai botar defeito, ainda que você compre o presente que ela queria, na cor, no estilo que ela desejava. Ela vai botar defeito, porque é o jeito de ser dela. Faz parte do transtorno que ela tem. Não é um problema pessoal com você. É o jeito de ela tratar você apenas. Ela se põe lá em cima, ela é a superior e você e o resto da humanidade, o resto da criação divina são inferiores. Então nós precisamos aceitar as pessoas, as coisas, a realidade como elas são. Porque se nós não aceitamos, se nós queremos mudar o outro, nós sofremos com isso. Isso é uma falta de respeito para com o outro e nós acabamos sofrendo com isso. Se você quer dar um presente à sua mãe, dê. Ela é sim especial. Ela é o canal que o trouxe ao mundo, através do qual você nasceu. Então a sua mãe é sim especial. Agora, se você vai se ferir, se você vai se sentir rejeitado ao dar esse presente a ela, poupe-se, afaste-se, dê-se um tempo. Você não é obrigado a ficar ao lado de quem pisa em você. Você não é obrigado. Tenha isso em mente. As cobras picam. É da natureza delas. E se nós soubermos respeitar a natureza delas, nenhum mal as cobras nos causarão. Narcisistas são assim também. Se nós respeitarmos a distância devida, se nós mantivermos a distância devida dessas pessoas mais difíceis, mais complicadas, nenhum mal elas nos causarão. Vamos passar esse Dia das Mães com leveza. Certo? A gente não precisa ter amizade com as cobras, não é verdade? As cobras picam, se a gente respeitar isso, nenhum mal elas nos causarão. Em relação às pessoas também, sendo nossas mães, pais, tios, sobrinhos, sobrinhos dos sobrinhos, filhos, maridos, mulheres, esposas. Precisamos manter a distância devida de cada pessoa. Dê aquele presente à sua mãe narcisista, já esperando
A reclamação, a desqualificação, a troca do presente, inclusive. Filhos de abusadores narcisistas sempre vão se destacar em tudo que eles fizerem, porque eles sentem que, ao serem os melhores, ao atingirem aquele grau altíssimo de exigência dos pais, eles vão obter aquele olhar, aquele afeto que eles tanto esperam desses pais. Então, tornam-se filhos extremamente perfeccionistas. Por isso mesmo, esse perfeccionismo não faz parte de quem esse filho é, não tem nada a ver com ele muitas vezes. Esse filho não quer ser o melhor em nada, mas para receber essa migalha de afeto, eles acabam se submetendo a essa situação toda. Para contentar os pais, esses filhos se perdem de si mesmos. Desdobram-se só para chamar a atenção. Vivem uma vida que não é a deles, não é a que eles queriam viver, exercem o papel que os pais querem